Olá, vamos pintar Bobbie Goods. Vamos pintar o primeiro desenho, que eu acho que é o Bom Dia. Esse é o meu primeiro livro do Bobbie Goods, que eu tô colorindo. Eu comprei pela Amazon, foi R$ 30, e esse é do dia para a noite. Olha que lindinho. Eu já pintei a parte inicial, né, que mostra só o desenho da menininha, que vai ser a personagem principal. Pintei algumas partes da capa, que dessa vez vem impresso, e também pintei a listinha, ok? Mas a parte do livro em si eu vou pintar aqui com vocês no YouTube. Então, se vocês quiserem dar sugestão dos próximos desenhos, desafios, é só falar nos comentários. Eu vou pintar esse primeiro desenho com lápis de cor, linha escolar mesmo, da Multicolo. Sabia que a Multicolo é da Faber-Castell? Só que eu acho que é uma versão bem escolar mesmo, mais acessível. Eu encontrei na Shopee por 30, 37, esses três kits de 36, de 10, de 12. Eu vou começar primeiro a pintar a cachorrinha. Eu quero ela um tom de bege rosado. E a parte de baixo da orelha e das pontinhas das mãos, eu gosto de fazer um degradê, fazer um pouquinho mais escuro, ok? Então, eu primeiro pintei ela toda com um bege rosinha bem claro, puxado bem pro rosinha. E eu fui fazendo um degradê com dois tipos. Um marrom meio rosa, que é quase a cor do primeiro, só que um pouquinho mais escuro. E o outro um marrom bem puxado pro rosa, pra ficar mais escuro ainda nas pontinhas. Então, fui fazendo esse degradê. Pra você fazer um degradê legal com lápis de cor escolar, eu recomendo você sempre começar do mais claro, bem leve a mão, o lápis bem clarinho, e depois ir fazendo as sobreposições juntamente com o lápis bem clarinho, ok? Bem leve, com a mão bem leve, que aí vai dar uma passagem de cor mais harmônica, sem deixar tanta diferença. E ainda mais que esses lápis geralmente costumam ser um pouquinho menos pigmentado, ajuda bastante fazer aos poucos, que aí você vai controlando e construindo camadas. Olha que legal. E eu também vou pintar. Eu nem falei o nome, né? Desculpa, gente. O nome da personagem chama Momo. Eu acho que no próprio livro, se não me engano, ela chama Mono, né? Aí eu falei que chama ela de Momô. Ou ela sempre chama Momô. Não sei como que é o nome dessa personagem. E eu também coloquei as bochechinhas rosinhas. Olha pra você ver que lindo. Eu acho que essas bochechinhas deu todo um charme, né? E aproveito, eu também vou fazer no gatinho. O Miau, ele é um gatinho branco com orelhinhas e olhinho e patinhas cinzas. Então, para fazer esse degradê, eu começo com um cinza claro, depois eu vou para o cinza escuro, dando mais profundidade, aonde eu quero que fique mais escuro, porque aí parece que ele é branco, aí veio um pouquinho de cinza claro e um pouquinho de cinza escuro. Agora eu tô preparando as cores para começar com o céu. Como que é bom dia, eu fico pensando assim, bom, é um céu amanhecendo, né? E bem ensolarado, né? Porque o sol aí tá bem grandinho. Então eu comecei com um azul escuro, bem perto das nuvens, e fui clareando o azul. E quando chegou na bolotinha do sol, eu coloquei um amarelo bem vibrante, parecendo bem assim, bom dia, acordei. Eu quis fazer isso. E quando for descendo mais perto das montanhas, mais amarelo e laranjado vai ficando, porque o sol tá nascendo. E quando ele nasce, ele tem esse tom meio rosado, meio alaranjado e vermelho, ok? Para fazer as folhagens, eu pensei assim: o que tá mais atrás é mais escuro e o que tá mais na frente é mais claro. Talvez não seja assim, mas foi assim que eu quis colorir o meu desenho. Primeiro eu fiz toda essa base do desenho em si.
E também coloquei um pouquinho de amarelo em algumas partes para parecer que o sol está refletindo nas folhas. Porque quando o sol nasce, ele fica bem brilhoso, né? Tá aparecendo aí meu óculos de garrafa. Ah, e aqui eu tô mostrando pra vocês que eu vou fazer esse efeito de folhas fazendo risquinhos com um lápis mais escuro para dar essa profundidade. Eu vou fazer nos dois. Aonde é mais claro com um lápis mais claro e aonde é mais escuro com um lápis mais escuro, fazendo esses risquinhos. Repito isso dos dois lados. Agora eu vou pegar meu kit de tons de pele para fazer o efeito amadeirado. Ah, tá. Lembrei, para fazer agora a, a parede. Eu tava pensando nesse quarto que vai ter elementos cor de rosa e azul, mas bege também. Porque bege é uma das minhas cores favoritas. Bege, marrom, palha. Eu gosto desse tipo de cor. Eu acho que fica confortável e combina com outras cores vivas. Então eu começo. E uma dica é você colorir com lápis deitado. Assim você vai alcançar áreas maiores e não vai cansar tanta a mão. Ah, nisso eu errei. Eu comecei a pintar a janela. E quando você erra com lápis de colorir, você pode pegar uma borracha e apagar. Super funciona. Sai super. Olha que eu vou mostrar aí agora. Pega uma borracha. Essa que eu tô usando é Faber-Castell mesmo, linha escolar. E tchanã, a mágica acontece. Tá vendo? Com o marcador não acontece isso. O marcador, você errou, faça se tornar um acerto. Então aí fica uma dica. Se você... Esse lápis, pelo menos escolar da Multicolor, eu consegui apagar ele. E fui colorindo toda a parede com esse cor de palha bem claro, que vai ficar super lindo. Ah, é importante lembrar, depois eu comecei a fazer listras com um marrom um pouco mais escuro, como se fosse um papel de parede. E agora eu fui testando meus tons de marrom para fazer a cabeceira da cama. Nossa, gente, mas fazer essa cabeceira dessa cama foi difícil, viu? Eu queria que parecesse madeira nova. Só que vocês vão ver o que aconteceu. Ficou parecendo uma madeira muito velha. Mas tudo bem. Faz parte do conceito. Vamos fingir, né? E a dica que eu dou: primeiro faça uma camada inicial bem leve e aos poucos vai escurecendo. Ainda mais quando o lápis ele não tem tanto pigmento. Esse lápis ele é muito bom, mas quanto mais camadas você vai fazendo, mais ele fica parecendo uma cera. Então às vezes não ajuda. Nisso ajudou porque deu um efeito de madeira velha. Vamos fingir que isso foi proposital. Não que eu errei e quase chorei. Ah, e para dar esse efeito de madeira, eu comecei a pegar no lápis ele deitado. Ah, olha que interessante. A forma como você pega o lápis influencia diretamente em como ele vai colorir, em como ele vai se pigmentar no papel. Então, se você usar o lápis bem apontado, ele em pé, ele vai sair mais escuro. Se você usar o lápis deitado, ele vai sair mais homogêneo. Como que o sol tá bem forte, eu também coloquei um tomzinho de um marrom meio alaranjado para dar essa impressão que tá refletindo também na madeira. Já as cabeceiras eu também quis com esse tom de marrom, mais um marrom mais amarelado, um marrom mais palha, mais claro que a cama, para dar esse contraste, mas mesmo assim ainda ser madeira e ainda combinar entre si. Resolvi fazer babados rosa, porque a Mamô gosta de rosa.
Ela é que nem eu quando criança. Meu pai falava assim que eu era aficionada por rosa. Tudo eu queria que fosse rosa. Se não fosse rosa, eu fazia chilique. E hoje em dia minha cor favorita é bege. Olha pra você ver, né? Ah, pra fazer os tons de madeira se destacar, eu fui fazendo as sombras com o lápis preto, bem de claro, bem fraquinho, para dar essa profundidade maior, para dar esse contraste entre os tons de marrom, né? Aí, a colcha da cama e o travesseiro, eu também queria que fosse rosa ou azul. Então, o travesseiro eu fiz com um rosa magenta, bem escuro, e quis fazer esse xadrez. O primeiro xadrez, gente, ficou horrível. Você vai ver que vai ter um salto e vai parecer um xadrez mais bonito. Porque esse primeiro xadrez, eu tive vergonha dele. Como que eu fiz um xadrez tão ruim? Tá vendo? Teve esse salto porque eu me irritei de desistir de gravar. E já passei quase finalizando tudo. Eu quis fazer o livrinho dela, que ela tá estudando sobre abelhas e polinização. Por isso que eu fiz o livrinho com capa de abelhinha. Quis fazer agora os tons de branco. Eu quis parecer que os raios de luz tá vindo até o quarto dela, que tá refletindo na janela fechada de vidro. Por isso que eu fiz esses detalhes de raio com tinta branca. Vocês gostaram? Ah, e também quis fazer o copo transparente. Para fazer o copo transparente, é simplesmente você passar tinta branca nas linhas do copo. E assim ele fica um copo transparente. E aonde eu achava que tinha vidro, eu fui fazendo esses risquinhos brancos. Ah, mesmo eu estando colorindo com lápis, eu resolvi colocar uma folha atrás, porque eu coloro bem forte, mesmo não parecendo. E assim ficou o desenho. Gostaram? Tchau! Antes que eu me esqueça, curte, comenta, compartilha e se inscreva. Assista mais vídeos. Tchau!